Senhor, nossos entendimentos para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Fala conosco, ó Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pode tomar o seu lugar, amém? Aleluia. Aleluia. Bom, meu nome é David, sou filho da irmã Francisca. Hoje está eu e a minha esposa aqui. Nós somos do Ministério Videira, Igreja em Células. Lá eu sou responsável por uma parte dos jovens, né? Nós somos lá em 60 jovens, para a glória de Deus. E queria agradecer muito a oportunidade. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Dizer que é um privilégio estar hoje aqui com os irmãos para ministrar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16, verso 13. Amém? Aleluia. Mateus, capítulo 16, verso 13. A palavra de Deus diz: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Amém? Jesus, eu oro para que a tua palavra, Deus, penetre os corações. Jesus, eu oro, Deus, que como a parábola do semeador, Deus nos conta, a semente não caia entre os espinhos, não caia à beira do caminho, não caia às pedras, mas caia a um coração sedento pela tua palavra, um coração de terra boa, e que essa terra venha levar a frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nós temos essa passagem onde Jesus questiona os discípulos. Quem diz ser o Filho do Homem? E ali os discípulos respondem, uns dizem ser Jeremias, uns dizem ser um dos profetas. Mas Jesus então ele se interessa, e vocês que andam comigo, e vocês que estão perto de mim, quem que vocês acham que sou eu? E ali, irmãos, Pedro, cheio do Espírito de Deus, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, essa revelação é tão poderosa que ali, mesmo Simão sendo alguém inconstante, se alguém levado ali pelos sentimentos, Jesus olha para ele e fala, agora você não é mais Simão, agora você é Pedro, pois sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E por que essa revelação é tão importante? De que Jesus é Cristo. Porque, irmãos, Cristo significa enviado de Deus, ungido por Deus. E ter a revelação de que Jesus, ele é enviado por Deus, é essencial para nós como igreja. É essencial nós entendermos que ele é Cristo e ele foi enviado para um propósito, que foi de morrer por mim e por você. Esse foi o propósito de Jesus na terra. Entender quem Jesus é o princípio muito importante da vida cristã. Porque muitos acabam enxergando Cristo como um fazedor de coisas, mas tudo o que ele precisava fazer, irmãos, ele fez. Que foi morrer por mim e por você. Quantos dizem amém?
Aleluia. E assim, irmãos, a caminhada cristã é entendendo quem Jesus é. Sabe que a palavra de Deus fala que nós somos a noiva. E eu pergunto à igreja, qual noiva não conhece o noivo? Qual noiva não está interessada de conhecer o noivo, igreja? Então, a nossa caminhada da vida cristã é sim, de nós conhecermos Jesus por inteiro. Conhecermos Jesus como Cristo de Deus, como enviado de Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 13, se vocês puderem acompanhar comigo, nós lemos, irmãos, nessa passagem a importância do que é conhecer a Jesus. Que conhecer a Jesus, aqui em a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em 1 Coríntios 11, 1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Conhecer a Cristo, irmãos, se nós entrarmos em algo, em um nível ainda mais profundo, conhecer a Cristo fala de nós também imitarmos a Ele. Aqui, Paulo escreve à igreja de Éfeso, até que cheguemos à unidade da fé, cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Muitos falam, mas ser como Cristo é muito difícil, nem Jesus agradou a todos, não sou eu que vou agradar, mas o ponto é, irmãos, é que a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus diz que nós devemos chegar à estatura de Cristo, nós devemos imitar a Cristo, nós devemos ser como Cristo é. E isso é essencial, porque ser como Cristo é, não se prende às quatro paredes da igreja, irmãos. Mas ser como Cristo é, vai até onde você trabalha, vai até onde você estuda, vai até onde a sua família está. Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A caminhada cristã de conhecer Jesus como Cristo de Deus, irmãos, é nós conhecermos, imitá-lo e sermos como Ele é. A nossa caminhada, muitas vezes nós temos dificuldades, nós temos nossos sentimentos, nós temos nossas emoções, mas o Senhor, Ele tem nos desafiado a ser como o Filho dEle é. E eu trouxe aqui alguns pontos sobre o que Cristo é, para que a gente possa refletir como que tem sido a nossa vida, como que tem sido nossas atitudes diante dos homens. Como que as pessoas lá fora têm enxergado a você, igreja? Têm enxergado como Cristo é? E o primeiro ponto que eu trouxe aqui, irmãos, é Cristo é amor. Você pode dizer isso? Cristo é amor? Aleluia. E entender isso é muito importante, porque nós ouvimos muito a frase, Deus te ama. Jesus te ama. Quantos aqui já não foram evangelizar e foram entregar um panfleto e entregou falando Jesus te ama? Por quê? Porque Deus é esse amor. E é um amor, irmãos, o amor de Cristo é um amor incondicional. É um amor que não depende de condições para nos amar de volta. E entender esse ponto é muito importante, porque nós muitas vezes escolhemos quem nós vamos amar. E aí tem uma passagem em Lucas que sempre me confronta muito. Lucas capítulo 6, verso 32, que diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam os que os amam. Eu não estou entendendo o que o pregador está falando, mas eu vou explicar para você. Quantos aqui conhecem a Cristo? Dê um glória a Deus. Aleluia. Mas muitos lá fora não conhecem. E aqui a palavra de Deus diz, esses que não conhecem a Deus, estes que são os ímpios, que são os pecadores, eles sabem amar os que os amam. Porque é muito fácil amar uma pessoa que te agrada. É muito fácil amar uma pessoa que te dá presentes. Você gosta de receber presentes, pastor? É bom, né? É bom receber presentes. É fácil amar.
Quando a pessoa, olha, lembrei de você, e você ganha uma sacola com um hidratante da Boticário, um perfume. É muito bom, é fácil de amar quem fala bem de você. É fácil de amar quem te dá bom dia no trabalho e fala, comprei pão, vem tomar café da manhã comigo. Mas aonde está o desafio, irmãos? Aonde está ser o amor de Cristo? Está aqui, ó. De amar aqueles que não te amam, de amar os inimigos, de amar aquela pessoa do trabalho que não fala com você, que espera você dar as costas para falar mal de você para o seu chefe. Amar esses são o que Cristo amou. Cristo amou os soldados que o chicotearam, Cristo amou os soldados que fizeram carregar a cruz até o Gólgota. Cristo amou aqueles que o zombaram, irmãos. Esse é o amor de Deus. O amor que vai além de uma atitude, mas nós muitas vezes, nós amamos de acordo com as atitudes. Alguém nos agrada, então nós amamos. Alguém faz bem para nós, então nós amamos. Mas que diferença tem de você que conhece a Cristo para alguém que não conhece? Porque, irmãos, antes de eu me converter, antes de eu conhecer a Cristo, eu já amava quem me agradava. Eu já amava as pessoas que faziam bem para mim. O que Cristo entrar na sua vida fez diferença. Você tem amado aqueles que têm perseguido você? Nós precisamos entender o caráter de Cristo, de ser esse amor. Porque nós recebemos esse amor e agora nós temos nada mais, nada menos do que o dever de expressar esse amor aonde nós estivermos. E isso é muito confrontante. Por quê? Porque não é fácil, é difícil. Não é, mas a questão é, tenta imaginar, tenta se colocar no lugar de Cristo. Jesus, sendo Deus, viu homens comuns, homens como eu e você, chicotearem, colocar uma coroa de espinhos por volta da cabeça inteira, fingir adorá-lo, zombando, chamando ele de rei dos judeus. E ainda assim, o amor de Cristo foi com eles. Foi com eles. Então, sim, quando Paulo nos coloca para nós imitarmos a Cristo, irmãos, esse é um dos pontos. Nós devemos expressar o amor de Cristo. Amém? Um outro ponto que eu trouxe aqui, irmão, sobre Cristo, eu gostaria que você dissesse, Cristo é perdão. Você pode falar isso? Cristo é perdão? Aleluia. Sabe, irmãos, essa questão do perdão, muitas vezes, aprisiona as pessoas. Existem estudos que pessoas adquirem depressão e até câncer por não perdoar. Isso é terrível. E a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara em Mateus capítulo 18, e esse eu gostaria muito que você acompanhasse comigo. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Mateus 18, verso 21. A palavra de Deus diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho, implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis.
Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Essa parábola, irmãos, é muito forte essa parábola. Porque aqui tira todo e qualquer tipo de argumento que qualquer pessoa tem para não perdoar. Aqui nós vemos um rei que tinha um servo. E esse servo devia uma grande quantidade de dinheiro. E naquela época, irmãos, se você tivesse uma dívida, o seu nome não ficava sujo. Era muito pior do que isso. Se você tivesse uma dívida, você e a sua família eram vendidos como escravos para conseguir quitar a dívida. E ali, então, aquele homem, aquele servo implorou: me perdoa a dívida, eu não vou conseguir pagar. E o rei foi lá e perdoou. E esse mesmo homem que foi perdoado, ele encontrou com um conservo dele. E esse conservo devia uma quantidade muito menor. E ele não perdoou. Ele pegou pelo pescoço e falou: se você não me pagar, eu vou jogar você na prisão. E ele foi lá e jogou na prisão o conservo dele. E ali os companheiros dele foram até o rei e falaram: olha, você perdoou a dívida desse jovem aqui, desse homem, e ele, em vez de perdoar a dívida menor, não perdoou e jogou o conservo dele na cadeia. E o rei ficou irado, irmãos. O rei falou: ah, é? Eu perdoei uma dívida, vamos supor, de 10 milhões de reais, e você não perdoou uma dívida de 100 reais? Jogou ele na cadeia para os torturadores. Sabe, irmãos, esse rei aponta para Deus. Vamos tentar imaginar quantas vezes cada um de nós errou e o Senhor perdoou, o Senhor foi de misericórdia conosco. E aí, quando uma pessoa erra conosco, nós nos damos o direito de não perdoar. Quanto a nossa dívida para com Deus era muito maior. Os nossos pecados para com Deus, para com os irmãos, foram muito maiores. Mas um erro para conosco, nós não perdoamos. Nós não liberamos perdão. E isso é algo que vai contra o princípio de Cristo. Sabe, irmãos, esses torturadores, nós podemos fazer um paralelo ao que os demônios fazem na cabeça daqueles que não perdoam. Porque, no final, irmãos, quando você não perdoa alguém, o diabo fica colocando na sua cabeça: você não merecia passar por isso, você fez tantas coisas boas para aquela pessoa, e ela foi ingrata com você, você não deu motivo para essa pessoa fazer tamanha injustiça com você, e ali você fica remoendo, fica com dor, fica mal com aquilo, lembrando. Isso é o que, irmãos? Isso é tortura. Muitas pessoas acabam caindo em depressão, em ansiedade, por não perdoarem. Mas sabe, irmãos, nós precisamos, de novo, e é o principal ponto da pregação de hoje, olhar para o que Cristo é, olhar para o que Cristo fez. Porque, irmãos, Cristo, ele foi para a cruz muito antes de alguém se arrepender. Cristo, ele não esperou: olha, Deus, eu só vou subir na cruz quando o soldado, depois de me chicotear, pedir perdão. Não, muito antes de qualquer pessoa pedir perdão, Cristo na cruz falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O perdão de Cristo, irmãos, veio antes de qualquer pedido de perdão da nossa parte. Mas muitas vezes nós queremos nos colocar numa posição superior, uma posição de eu só vou perdoar se a pessoa me procurar, se humilhar e pedir perdão, aí eu vou perdoar.
Mas o perdão que Cristo liberou foi um perdão muito antes de alguém pedir perdão, foi um perdão muito antes de alguém se arrepender. Muito pelo contrário, enquanto ele estava lá, dizendo perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Os soldados estavam zombando, os soldados estavam escarnecendo. Ele poderia em qualquer momento, irmãos, Jesus é Deus, é o Filho, a qualquer momento ele poderia, em todo o seu poder, ter descido daquela cruz, ter trago fulminado aqueles soldados. Ele tinha poder para se vingar, ele tinha poder para colocar um sofrimento muito maior. Mas no lugar disso, irmãos, Cristo efetuou perdão. E é aí que está o amor, o perdão. Como nós temos vivido a nossa vida, como nós temos expressado a Cristo. Será que você não está aqui hoje amargurado com algum familiar, amargurado com alguém do seu trabalho? Deus está falando com você hoje. Libera perdão, filho. Libera perdão, filha. Seja como Cristo é. Seja como Cristo é. Chega de tortura. Chega de uma mente que é perseguida por torturadores. Libera perdão. Libera perdão. Seja como Cristo é. Um outro ponto, irmãos, é que Cristo é santidade. Diga, Cristo é santidade. Gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 4, amém? Aleluia. Mateus capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe aqui, irmãos, é muito interessante entender. Jesus ele estava 40 dias jejuando. Quando o tentador, quando o diabo vai tentá-lo e pede para que transforme pedras em pães, Jesus não responde, não estou com fome. Porque de fato, depois de 40 dias e 40 noites, é óbvio que ele estava com fome. Mas do contrário, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um dos pontos, irmãos, de Cristo, é que em Cristo opera a renúncia. Cristo, ele não diminuiu a sua necessidade física. Cristo, ele não falou, eu não estou com fome. Havia uma necessidade física. 40 dias sem comer, havia fome. Mas ele não respondeu. Ele não respondeu, não estou com fome. Havia fome. Não ignorou a necessidade física, mas ele exaltou a parte espiritual. Ele exaltou que não era o pão natural que matava a fome dele apenas, mas que ele também tinha uma necessidade espiritual. Sabe, irmãos, muitas vezes nós permitimos que pecados entrem em nossas vidas, nós permitimos com que a reclamação entre na nossa vida, com que a preguiça, às vezes a preguiça de não vir a um culto na semana, às vezes o reclamar como algo sair diferente daquilo que você esperava. Mas nesse momento, irmãos, escolha pelo espiritual, escolha pela renúncia, escolha por não falar, escolha pelo sacrifício. Porque ali, irmãos, seria muito prático Jesus transformar a pedra em pão. Seria muito prático Jesus dar vazão à carne dele.
O que é dar vazão à carne? É todas as vezes que você reclama, todas as vezes que você troca de estar numa escola dominical para dormir um soninho maior. Aonde está? Aonde está a renúncia? É claro que descansar é legítimo, seu corpo pede por descanso. Assim como o corpo de Jesus estava pedindo por pão, o seu corpo pede por descanso, o seu corpo pede por justiça. Mas e quando o seu corpo pedir, o que você deve falar? Nem só de descanso, nem só de pão, nem só daquilo que dá prazer eu vou viver, mas eu vou viver também daquilo que é necessário. Cristo é santidade, Cristo é consagração, é comprometimento, irmãos. Nós veremos cada domingo, cada quinta-feira, essa igreja com cada vez mais pessoas, à medida que cada um de nós entendermos o que é santidade, o que é separação, o que é compromisso. Porque muitos de nós acabamos escolhendo aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais confortável. Mas Cristo não escolheu o que era mais confortável. Ele, com todo o seu poder, toda a sua glória, ele poderia fazer daquelas pedras os melhores pães que há de se comer nessa terra. O mesmo poder que operou da água se tornar no melhor vinho que aquele povo podia tomar, é o mesmo poder que poderia operar daquela pedra se tornar do pão mais delicioso. 40 dias, mas ele não escolheu o mais fácil, ele escolheu ser glória para Deus, ele escolheu glorificar o nome de Deus. Quantos de nós, nas nossas escolhas, na nossa casa, no nosso trabalho, estão fazendo escolhas para glorificar o nome de Deus? A sua vida tem glorificado a Deus? O seu jeito de falar, a maneira como você fala do seu pastor, a maneira como você se porta, glorifica a Deus? Expressa santidade. Cristo é santidade. Cristo é separação. E eu trago mais um ponto, irmãos. Eu não vou trazer tantos, porque seria uma vigília de 7 dias falar tudo que Cristo é. Mas eu trouxe alguns pontos aqui que Deus trouxe ao meu coração. Eu espero que você receba essa palavra. Diga, Cristo é poder de Deus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Verso 23, nós vamos ler até o 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Cristo é poder de Deus. Cristo acalmou o mar. Pensa, era uma tempestade. E assim, irmãos, eu não sei se você consegue visualizar, mas uma tempestade no mar é algo muito violento. O mar começa a fazer ondas grandes. Se o barco está no meio dessa tempestade, o barco começa a se levantar a alturas maiores do que 3, 4 metros. Porque ele vai flutuando sobre as águas, e à medida que o mar levanta uma onda, o barco vai para cima. E se ele vira, não tem chance de salvação, mesmo para quem saiba nadar, porque as ondas tomam. Não tem como. Era nesse nível que o mar estava, e Jesus simplesmente acorda. Acalma-se, mar, aquieta-te, tempestade. E fica bonança. Volta a ficar calmaria. Esse é o poder de Deus, irmãos. Cristo é poder de Deus. E isso não é apenas
para alguns, mas isso é para todos aqueles que querem imitar e conhecê-lo. Se você navegar para João, capítulo 14, verso 12, Jesus fala que nós faremos obras maiores. Jesus não está mentindo, irmãos. Jesus chama a igreja a efetuar o poder de Deus. Há poder numa igreja que ora. Há poder, irmãos, sabe? No dia que você estiver no meio de uma tempestade, no dia que você estiver no meio de uma confusão, às vezes você está em alguma dívida, simplesmente olhe para a tempestade e diga: aquieta-se, mar, aquieta-te, tempestade. Invoca o poder de Deus. Invoca, da mesma forma, Cristo ali confrontou os discípulos, homens de pequena fé. Por quê? Porque ele disse isso, porque os próprios discípulos poderiam ali declarar para o mar aquietar, poderiam fluir no poder, mas lhe faltava fé. Aonde está? Qual é o nível da sua fé hoje? Qual é a tempestade que você tem vivido hoje? Há poder no nome de Jesus. Cristo é poder, meus irmãos. Cristo é amor. Cristo é perdão. Cristo é santidade. Mas Cristo também é poder de Deus. Ele multiplicou os pães. Ele curou enfermos. E Ele nos chama a ser como Ele é. Se você conhece alguém que está enfermo, irmãos, se levante, impõe a mão, ora. Veja os milagres acontecer, veja Cristo ser poder de Deus na sua vida. E são diversos pontos. Eu poderia falar que Cristo é humildade, eu poderia falar que Cristo é paz. São tantos pontos, irmãos, do caráter de Cristo. Mas o importante é que conforme os dias vão passando, as semanas, os anos vão passando, a sua caminhada como cristão é de se parecer cada dia mais como Ele é. Esse é o desafio, deixando para trás o nosso velho eu, deixando para trás a nossa antiga forma de pensar, de falar. Nós possamos abraçar agora o novo homem. Nós possamos abraçar agora a nova vida, que é de se parecer com Jesus Cristo. Eu gostaria, irmãos, de indo para o fim desse compartilhar, dizer o que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, aqui está o grande ponto, a grande chave, irmãos, de nós nos parecermos como Ele é. A palavra de Deus diz que nós, com o rosto descoberto, ao contemplarmos a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Antes, irmãos, quando nós vamos para o Velho Testamento, o Santíssimo Lugar tinha um véu que separava o homem da glória de Deus. Mas Jesus, ao morrer, esse véu foi rasgado. E agora, irmãos, quando você fecha os seus olhos no seu quarto, quando você se ajoelha, quando você ora a Deus, Ele já não tem mais véu ali que separa a glória dele de você. Simplesmente, irmãos, à medida que você busca a presença, à medida que você busca a glória de Deus, ali é refletido sobre você. Às vezes está aqui pensando, você falou muito bem sobre o perdão, sobre o amor, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo fluir no amor de Deus. Sabe qual é a chave, irmãos? Contemple a glória de Deus, passe tempo buscando ao Senhor, passe tempo chorando aos pés do Senhor. Deus, eu estou aqui,
eu sou imperfeito, eu não consigo amar aquela pessoa do meu trabalho, mas porque o Senhor ama, eu quero amar também. Ore, feche seus olhos, busque a presença de Deus, porque à medida que você busca, à medida que você clama, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Se você quer o perdão, se você quer perdoar, se você quer fluir no amor, na santidade, no poder, irmãos, ore, contemple a glória de Deus. Não tem mais véu, você não tem um intermediário. Muitos aí acabam se sacrificando, pedindo a santos, mas nós não temos um intermediário. Nós somos nós e o Senhor. Não existe mais um sumo sacerdote que sacrifica animais em nome do povo. Cada um de nós fomos chamados a sermos estes que buscam a face de Deus. Sim, nós como igreja, nós podemos orar. Você pode pedir oração para sua irmã, para o seu irmão, mas você é transformado à medida que você busca a glória de Deus. Esse versículo precisa estar gravado no nosso coração, irmãos. 2 Coríntios 3,18. Com o rosto desvendado. Sabe o que é, irmãos, rosto desvendado? É que quando você chega diante de Deus, você não deve se preocupar em parecer bonitinho, arrumadinho. Você não precisa se preocupar de parecer que você não peca. Quando você vai diante de Deus, você vai com seus defeitos, você vai com as suas debilidades, você vai com seus pontos. Com o rosto desvendado, nós então contemplamos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória. Aleluia, irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Espero que essa palavra possa trazer essa transformação a cada um dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Nossas horas já se passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os nossos jovens, próximo sábado, temos um compromisso, né? Toda a igreja está convidada para irmos juntamente com os jovens na congregação do Jardim Hebron. Amém? 19 horas, 18 horas, 18h30. Vamos sair daqui no máximo 18h20, né? Para chegarmos lá com tempo. Amém? E os trabalhos prosseguem normalmente. Vamos agradecer a Deus. Quero convidar a nossa irmã Francisca. Amém. Já estava esquecendo. Próximo sábado, teremos a tarde da bênção. E vai se iniciar a campanha. Qual que é a campanha mesmo, irmã? Campanha de Naamã. Aleluias. Vamos estar entrando na tarde da bênção nesta campanha. Convido toda a igreja para estarem aqui, para adorarmos a Deus, para buscarmos a presença de Deus. Amém? Irmã Francisca fez aniversário, nós vamos estar orando por ela. Glória a Deus. Quem vai orar pela irmã Francisca? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando pela irmã Francisca. Vem cá, irmão Francisco, acompanhe a sua esposa. Aleluia. Glória a Deus. A metade dos presentes é seu, hein? Que ela receber. Amém? Pastor Samuel vai estar orando pela irmã Francisca. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor mais uma vez. Vamos estar orando pela nossa irmã Francisca. Que o Senhor concedeu mais um ano de vida, de vitória, de bênção. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso servo. Amém? Oremos, Senhor. Pai querido e Deus eterno.
Aqui estamos, Pai querido, fazendo menção da tua filha, Senhor amado. Abençoe nossa irmã Francisca, tua serva, Senhor amado. Mais um ano de vida, de vitória, de bênção. Que as suas bênçãos que não acrescentam dores, Pai, estejam sobre a vida da tua serva. Vai concedendo saúde, Senhor amado, paz, alegria no Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa conservar a tua serva, Senhor amado, diante de ti, a tua casa, a tua família, Senhor amado. O seu matrimônio, os seus filhos, Senhor amado, a sua parentela, Senhor amado, vai guardando a cada um nessa noite. Pai, ajuda a tua filha cada dia mais, abençoando com as suas potentes e poderosas mãos, concedendo auxílio do céu sobre a vida da tua filha, Senhor amado, em todos os momentos, Pai querido. Jesus abençoe, irmão Francisco, a tua casa, cada um, Senhor amado. Também nessa noite, Pai, que nós te agradecemos por tudo, Pai, por esse culto, por essa palavra. Leva-nos em paz para o nosso lar, guardando e livrando de todo mal, Senhor amado. Dê uma noite abençoada debaixo da tua presença, e que tudo que nós pedimos aqui, Senhor amado, seja para a honra e glória do teu santo nome, e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso irmão David, que Deus abençoe sua vida. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Não vá embora correndo. Ali tem um refrigerante, tem bolo. Vamos nos alegrar. Glória a Deus.